todos, sejam muito bem-vindos à aula de hoje. E hoje falaremos sobre os elementos anormais na urina. Semana passada nós tivemos aquela aulinha que falamos das propriedades físicas da urina e hoje voltaremos aí ao assunto que é a segunda etapa da análise de urina. Espero que gostem e já convido vocês aí a conhecer o canal do Bravo, se inscreverem para ter acesso a esse e muitos outros conteúdos da área de saúde. Mas vamos lá, sem enrolação. Os elementos anormais da urina são aquelas substâncias que podem ser encontradas na urina em pequenas quantidades, porém, dependendo do nível que elas se apresentam, pode indicar determinados tipos de patologia. E a primeira coisa que temos que ter em mente com relação a esses elementos anormais é o exame da fita de urina, que é o reagente utilizado para fazer a parte química da urina, que seria esses exames. Então, o que nós temos que ter noção em relação à fita de urina, que vai ser o nosso reagente base para fazermos a aula? Ele é um reagente que é baseado em uma fita, tá? Contendo várias reações químicas que ficam em quadrantes, e essas reações químicas, elas automaticamente são ativadas após o contato com a urina. Certo? Então nós temos que ter, a princípio, alguns cuidados básicos com essa fita de urina, que seria justamente a sua conservação. Essas reações químicas que estão impregnadas na fita, elas sofrem por interferências tanto da luz quanto da oxidação provocada pelo oxigênio atmosférico. Então, a caixinha da urina, do kit, tem que ser hermeticamente fechada, com controle de temperatura e umidade, para que não seja deteriorado essas reações. Sempre a amostra da urina também, a gente tem que ter bastante cuidado na coleta para que seja um frasco estéril, que ele não contenha outros componentes que possam vir a interagir com essas reações químicas impregnadas na fita. Uma coisa interessante também é que essa fita tem um local certo para você manuseá-la, que é uma das extremidades, sendo que a outra extremidade serve apenas para inserir na amostra de urina. E quando você insere essa fita na amostra de urina, você tem que deixar ela submergida por cerca de 1 a 2 segundos, para que possa ocorrer realmente o contato e a reação química em si. Depois você pode tirar a fitinha, colocar sobre uma superfície, que pode até ser um papel absorvente para não fazer gotículas, né? E depois que você tira essa fita, você tem que esperar um determinado tempo de reação específico de cada fabricante, para que possa ocorrer as mudanças de cor, porque muitas dessas reações são colorimétricas e ela vai ser o laudo, na verdade, a análise vai ser comparativa com o nível de alteração de cor com base na fita reagente, tá? Então você faz o comparativo das cores e lá vai ter os parâmetros que vai indicar uma cruz ou então determinada concentração em miligramas por decilitro, e é basicamente assim que se faz. A técnica é bem simples, tem que ter apenas alguns cuidados, mas o principal é saber interpretar todos os elementos anormais que podem ser encontrados aí na urina. E basicamente seria essa fitinha de urina, geralmente é padronizado a embalagem, tá? E ela contém vários retículos aonde você faz o comparativo das cores após inserir a fita dentro do frasco de urina, que é o tubo Falcon. Bom, primeiro componente que nós vamos ter que ter em mente, que seria a glicose. A glicose é um componente normal do nosso organismo, ele vai estar presente tanto no sangue e na urina. Geralmente toda a glicose ela é reabsorvida, ela não é excretada na urina, tá? E quando você tem excreção de glicose na urina, você já pensa logo em doenças metabólicas. Qual que é a principal doença metabólica que pode ter excreção de urina? Seria, logicamente, a diabetes mellitus. Quando você tem um nível de glicose no sangue mais ou menos em torno de 180 mg por decilitro, você já pode ter uma excreção urinária de glicose. E algumas doenças que são raras também pode ter a excreção de glicose na urina, mas porém sem
qualquer significado clínico. Ela é uma doença que não causa sintomas ou morbidades aparentes, tá? Que seria, no caso, a síndrome de Fanconi. Ela ocorre devido a uma deficiência na reabsorção de glicose no túbulo contorcido distal, tá certo? No túbulo coletor, quer dizer, me desculpe. Dando continuidade aqui, após a glicose, nós temos a proteína. A proteína é um indicador muito importante da saúde do rim. Quando você começa a eliminar proteína na urina, significa que você pode ter um indício de uma doença glomerular, que é a estrutura renal formada ali pelos néfrons, né, os glomérulos, que é a estrutura de filtração primordial do rim. Então, contando uma historinha rapidinha, é a mesma coisa que você tem lá, vamos supor, um coador de café novinho que você acabou de tirar do saquinho. Ele tem os seus poros e você coloca o pó de café nele, joga água quente, ele vai filtrar o café, certo? O funcionamento inicial dele. Conforme vai passando o tempo, devido ao processo de lavagem, de torção, o que vai acontecendo com esses poros? Esses poros vão se dilatando. E quando esses poros dilatam, a próxima vez que você for coar o café, o que vai acontecer? O café vai cair, né? Ele vai ser em parte retido e outra parte ele vai até para o fundo da garrafa. O que significa isso? A filtração ela está sendo ineficiente, ela está liberando parte dos componentes que deveriam ser retidos. Então a filtração é você eliminar o elemento excretor e segurar aqueles elementos primordiais para o nosso organismo. E quando ocorre o caso da liberação de proteínas, nós podemos ter o indício de uma doença glomerular. O que pode causar essas doenças glomerulares? Por exemplo, uma insuficiência renal que vem se instalando devido ao aumento significativo da pressão arterial ao longo dos anos. É a pressão, né, de uma certa forma, sendo exercida nos vasos, nos microvasos renais dos néfrons, né, nas arteríolas aferentes do glomérulo, e faz com que ocorra uma lesão que vai se expandindo a ponto de começar a liberar essas proteínas na urina, que indica que seria já um indício de doença renal. Então, ficar bem atento a isso. Com relação às gestantes, a presença de proteínas na urina é um sinal de alerta com relação ao quadro de eclâmpsia, que seria uma urgência em obstetrícia. Com relação às cetonas, que é um outro elemento anormal, também bastante encontrado na urina, né? E ela tem uma relação bastante próxima ao metabolismo energético. Então, até coloquei aí como um parâmetro de comparação. Quando você precisa de energia, a célula precisa de energia, o que ela faz? Ela pega a glicose que está na circulação e transporta ela para dentro da célula, através dos receptores, né? E ali a célula vai começar a realizar o seu ciclo de metabolismo a fim de dar andamento em todas as suas funções fisiológicas celulares. Porém, nós temos aí alguns casos específicos que esse metabolismo energético pode ser comprometido devido a uma doença, por exemplo, diabetes, no caso, a cetoacidose diabética. O que aconteceria? A glicose nas pessoas que têm diabetes, ela tem uma dificuldade de entrar dentro da célula. Logo, a célula vai ficar literalmente com fome e vai precisar produzir energia por uma via metabólica alternativa. Qual que seria essa via metabólica alternativa? Seria a quebra de moléculas lipídicas para gerar energia a partir delas. Só que tem como efeito colateral essa via metabólica alternativa a produção de corpos cetônicos. E esses corpos cetônicos são solúveis na urina e detectáveis na urina. Então, quando você tem um quadro, por exemplo, de síndrome metabólica, uma acidose metabólica, por exemplo, você pode ter a presença de cetoácidos na urina, que seria esses corpos cetônicos. Também uma coisa que pode ocorrer, que leva à produção de cetona na urina, seria febre, o quadro febril, que é uma coisa que nem sempre ocorre, os livros relatam, né, mas podemos fazer uma correlação muito boa, principalmente com crianças que chegam para fazer exame de urina, que tiveram uma febre recente, e você pode verificar que o exame de urinas dela, apesar de estar aparentemente normal, tem a presença desses
corpos cetônicos, que pode ser devido a uma febre, seja por uma infecção viral, uma infecção bacteriana, enfim. Então a febre também pode liberar corpos cetônicos. Já um outro elemento anormal, que também é normal do organismo, seria o urobilinogênio. O urobilinogênio é um pigmento, tá, de origem biliar, tá, que faz parte da coloração da urina e faz parte também da coloração das fezes. Ele é oriundo do processo metabólico normal da hemólise das hemácias, tá? Enquanto a hemácia, quando ela é hemolizada, ela forma o composto chamado hemoglobina, né? E essa hemoglobina, ao ser digerida, ela forma a bilirrubina indireta, e essa bilirrubina indireta, por sua vez, ela gera o urobilinogênio. Tá? Então, nós temos um processo de renovação celular, a renovação das células do sangue, que é contínuo, e essa renovação faz com que nós tenhamos um nível basal de urobilinogênio. Agora, quando você tem uma doença hemolítica mais evidente, você tem um aumento desse urobilinogênio. E esse urobilinogênio também está relacionado a problemas gastrointestinais, que ele pode estar elevado, esse nível de pigmento que pode ser excretado na urina. Então, ficar de olho nesse caso aí. E já falando um pouquinho das bilirrubinas. A bilirrubina já seria um marcador, que é um pigmento, um elemento anormal, que é bastante específico para doenças hepáticas agudas, doenças hepatobiliares, principalmente aquelas que acometem uma grande lesão do tecido hepático, que são os hepatócitos, como, por exemplo, hepatites virais fulminantes, né? Como hepatite A, que é um vírus de hepatite transmissível pela água, hepatite B, hepatite C, que é transmissível através de relações sexuais e sangue. Então, as bilirrubinas, elas indicam uma lesão do parênquima hepático e das vias biliares, tá? E a bilirrubina que é presente na urina é a bilirrubina direta. Essa bilirrubina direta, ela é solúvel em água. E como a urina é formada em sua maior parte de água, o potencial hidrofílico da bilirrubina faz com que ela seja excretada na urina. E essa bilirrubina é a mesma bilirrubina que causa a icterícia, que seria aquela coloração amarela, principalmente no fundo dos olhos, gengiva, língua das pessoas acometidas por doenças hepáticas. Uma coisa também interessante é que a bilirrubina altera significativamente a coloração da urina, que pode ir desde laranja até um âmbar, ou então até uma urina classificada como urina cor de Coca-Cola, que é bem aí característica de hepatites fulminantes. Passando aqui para o sangue. O sangue nós temos basicamente a hematúria, que é microscópica, que nós não conseguimos identificar ela, mesmo em uma urina clara, é possível verificar no microscópio a presença de hemácias, porém ela não é macroscópica. A macroscópica você verifica até pequenos coágulos que podem estar presentes aí na urina residual que fica no vaso sanitário, e ela também pode levar a uma alteração aí significativa da cor. E essa hematúria, essa presença de hemácias, pode ser devido a qualquer uma das 4 regiões anatômicas que compõem o nosso trato gênito-urinário, nosso trato urinário, que seria a uretra, a bexiga, os ureteres e os 2 rins, certo? Então, quando você tem qualquer tipo de lesão que leve a pequenos sangramentos ou a grandes sangramentos, esse sangramento vai ser trazido pela urina e logo ele vai ser detectado pela fita reagente de elementos anormais, que tem uma análise específica para isso. Com relação à bilirrubina, a hemoglobina. A hemoglobina já é o pigmento presente dentro da hemácia, que é o sangue. E quando essa hemácia se rompe, ela coloca para o espaço extracelular o seu pigmento, que é a hemoglobina. A hemoglobina, ela gera uma coloração avermelhada na urina, porém não necessariamente você vai encontrar sangue na urina, as hemácias íntegras. Então, a correlação da bilirrubina geralmente está relacionada a quadros hemolíticos,
seja quadros hemolíticos autoimune, seja quadros hemolíticos provocados por determinados medicamentos e até um quadro hemolítico relacionado a um acidente ofídico. Por exemplo, uma cobra cascavel faz uma picada numa pessoa e ela injeta o veneno que causa hemólise de suas hemácias. Então você vai eliminar hemoglobina na urina. Então nem sempre que você tem hemoglobina na urina, necessariamente você tem hemácias na urina, e geralmente são casos bem específicos, tá? Com relação aos leucócitos, os leucócitos são células de defesa. Porém, quando eles são encontrados na urina, eles deixam de se chamar leucócitos e passam a ser chamados de piócitos, tá? E da mesma forma que a hemácia, ela pode ser localizada em qualquer um dos 4 principais componentes que fazem parte do nosso trato urinário, os leucócitos também podem estar envolvidos em qualquer processo inflamatório ou processo infeccioso que acometa a uretra, a bexiga, os ureteres ou os rins. Dessa forma, se você tem um processo inflamatório que faz com que os leucócitos saiam do sangue e vão para o tecido, ou seja, ocorre a diapedese, que é a passagem do leucócito do sangue para o tecido, você pode ter uma presença maciça de leucócitos na urina. E dependendo da gravidade dessa infecção, ele pode estar numa quantidade muito superior ao que pode ser normalmente encontrado, fazendo com que, inclusive, o aspecto da urina fique bem opaco. E quando você faça a centrifugação do material, você vê uma grande camada de piócitos, tá? Agora, uma coisa que temos que tomar cuidado com relação aos leucócitos é que nem sempre que você tem uma quantidade grande de leucócitos na urina, necessariamente tem uma infecção, tá? Existem processos inflamatórios autoimunes, existem processos infecciosos virais, existem processos traumáticos. Então, o médico, às vezes, ele correlaciona o piócito à presença de bactérias e pode ser esses outros diagnósticos diferenciais. Então, nós, como analistas, temos que ter em mente que existe essa questão do diagnóstico diferencial e também os exames de sedimentoscopia que vão complementar o laudo. Então, o último aspecto aqui dos elementos anormais que nós verificamos na urina seria justamente o nitrito. Este sim é característico de infecção urinária. Por quê? A urina ela é composta por substâncias nitrogenadas, em sua maioria, tá? Então existe uma grande quantidade de ureia na urina e essa ureia é composta por moléculas de nitrato. E a bactéria nitrificante, que são bactérias que possuem enzimas que transformam o nitrato em nitrito, geralmente são aquelas que causam a infecção urinária, principalmente o grupo coliforme, tá? Sendo o principal representante a Escherichia coli. Então, ela pega o nitrato presente na molécula dos nitrogenadas da urina e transforma esse nitrato em nitrito. E a fita de reação ela vai detectar a mudança deste parâmetro, indicando que você pode ter na microscopia uma grande presença de bactérias, principalmente aquelas bactérias conhecidas como gram-negativo do grupo coliforme. E como conclusão aqui, nós podemos ter que o exame de urina ele é um conjunto de exames que começa desde a parte do exame físico, que nós já tivemos contato semana passada. Hoje nós estamos realizando aqui destrinchando a parte da análise química da urina, vendo todos os elementos anormais. Para quê? Para na nossa próxima semana poder pegar todo esse material, fazer um compilado e relacionar com a sedimentoscopia urinária, que aí sim nós podemos fechar o exame de urina, que é um dos exames mais importantes, porque ele não apenas identifica eventuais patologias do sistema urinário, ele pode também identificar situações, patologias que ocorrem em geral no nosso organismo, situações metabólicas, autoimunes, inclusive situações que podem remeter a tratamentos especializados. Então, o exame de urina é muito importante. Então, pessoal, aguardo vocês na próxima aula e, por favor, considere se inscrever no canal do Bravo, porque este conteúdo é apenas uma parte de tudo que está para vir aí
em relação à educação e saúde. Espero que vocês tenham gostado. Aquele grande abraço, valeu, falou!